Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem misericórdia de nós. Meu amigo e minha amiga, se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, curte, compartilha para aqueles que estão sofrendo, precisando de uma palavra, que não tem conhecimento da palavra de Deus. E comenta, não esqueça, ajuda esse canal, que é um canal de Deus, um canal que vai levar a pessoa à vitória, você e tua casa à vitória. Amém? Aleluia, Jesus. Pega a sua Bíblia, abra lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo e ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e sopraram ventos, e a combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, exaltado o Senhor da glória. Meus amigos e minhas amigas, aqui está uma palavra simbólica, figurativa, que o Senhor Jesus estava pregando ali para uma multidão em Jerusalém. Então, meus amigos, o que ele queria daquela multidão? A salvação, a força espiritual, para que aquelas pessoas se espelhassem naquela palavra, para que quando vem o dia da provação, elas já estarem preparadas, fortificadas no vigor, na força de Deus. Aqueles que escutam tem um grande, como que eu posso dizer aqui, uma gramática forte, que é, que abre um leque, mas nesse leque uma parte interessante, que é aqueles que escutam. Aí que está o segredo. Aqueles que escutam, que vão desfrutar da bênção. Aqueles que escutam, que vão colocar em prática os mandamentos de Deus. Por que o Senhor Jesus estava falando isso? Ele estava pregando para o povo, ele estava falando para tomar cuidado com os falsos profetas, vestidos de ovelhas, mas lobos vorazes, cruéis, que está com o espírito do diabo, que veio roubar, matar e destruir. Só que eles são comparados, a casa na areia, porque Deus, Ele é o vento, Ele é a tempestade, Ele é as trovoadas, o raio, o furacão, o tsunami.
que vai vir e vai destruir a casa desses profetas. Então, aqui eu li só um pedacinho, algo que nós vamos pegar em cima, mas se eu for ler o texto é muito grande, mas Jesus estava falando da semelhança entre o que escuta e o que não escuta. Então, meu amigo, acautelai-vos, Jesus diz. Tenha calma, tenha discernimento, cuidado com os falsos profetas, cuidado da igreja que vocês entram, cuidado, tenha discernimento dos espíritos, ore, perceba o que ele vai falar. Meus amigos, já fiz muitas visitas. Eu não quero falar mal de igreja aqui. Cada um tem seu livre-arbítrio, né? Cada um tem a sua religião. Eu não estou aqui para julgar, esse é o papel de Deus. Mas meus amigos, eu fui em umas igrejas aí, o cara quer colocar cadeado na sua cabeça, dá vontade até de vomitar. Então, se você não orar, você não vai ter o discernimento de Deus. Tem muitos pastores aí pregando na internet, só fala coisa, verdadeiros lobos vestidos de ovelhas. Cuidado, que cadeias estão na boca deles, eles te cativam seus caminhos, cativa sua casa, cativa sua família. Fique mais com a Bíblia de Deus. Eis que Jesus aqui também diz que não se pode pegar fígados, uma fruta, figueiros do espinheiro. Não se pode na vinha pegar uvas do espinheiro. O que ele está querendo dizer isso? Você não pode pegar a bênção do falso profeta. Você não pode. Olha, meus amigos, tá difícil achar um cristão que paga o preço, porque a porta é estreita mesmo. Mas Deus tem misericórdia do que Ele quer. Se Ele falar que vai enlarguecer a porta para o cristão, Ele vai passar com a porta larga, Deus vai abrir a porta. Se Ele falar que não, vai passar estreita, vai ter que passar. Mas é difícil, meu amigo. É muito falso profeta. É muito endemoniado. Só Deus na causa. Mas devemos orar pelas pessoas, pelos falsos profetas, pelos endemoniados, pelos lunáticos, para que Deus venha escrever o nome do livro deles na vida eterna, que Deus venha perdoar eles, para que eles venham ter uma vida boa, venha ter a salvação, ser próspero, que Deus venha fazer a obra neles. Porque o inferno, a coisa é feia, meu amigo. Não devemos desejar nem para o nosso melhor inimigo. É lógico, a gente que é um cristão verdadeiro quer a justiça às vezes. Às vezes a gente pede misericórdia para Deus. Mas que Deus venha castigá-los, mas que não a mandar eles para o inferno. Porque a coisa lá é feia, meus amigos. É feia, é tortuosa, é massacrante. Então Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Então está falando aqui: eis aqueles que ouvem a minha palavra vão ser comparados à casa que foi construída na rocha. Então, amigo, certamente tu andar nos preceitos, no mandamento de Deus, orando, jejuando, louvando, sendo um dizimista fiel, um ofertante, Deus certamente vai te deixar uma casa comparada à palavra do Senhor Jesus Cristo, a parábola, o modo figurativo que Jesus Cristo está dizendo. Uma casa fortificada na rocha. Aleluia, Jesus. Então, meus amigos, Jesus também diz para aquela multidão que não se pode de uma árvore mal sair bons frutos. Não se pode de uma árvore boa
sair maus frutos. Você entendeu? Então a boa árvore só sai bons frutos. Da árvore mal só sai maus frutos. Então não se pode. Aquela árvore ali que já está com uma deficiência, já está com uma praga nela, já que contamina tudo. Então é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo, desceu na terra em carne e osso, pregando a palavra de vitória, pregando a palavra da força, pregando a palavra da salvação, libertando os cativos, sacudindo o inferno, destruindo cadeias e aguilhões do inferno. Então, meu amigo, você não pode esquecer disso. Você tem que fazer de tudo mesmo, para que você não venha esquecer dessas palavras, boca de Deus. Então, meus amigos, você tem que ser comparado à árvore boa, o figo no seu devido lugar, no seu devido ramo. Porque aqui Jesus está comparando, o falso profeta, um figo no espinheiro. Então você quer a bênção, você quer comer aquela bênção, você vai pegar aquele fígado, você vai espetar sua mão naquele fígado. Você entendeu? Palavras de Jesus Cristo. Aqui ele vem a comparar o falso profeta, a pessoa que não escuta, o pecador, como a casa edificada na areia. Se for levar para outro modo figurativo, que Jesus Cristo está dizendo, aí, se você for buscar a bênção de Jesus Cristo, ele sim, você vai pegar o figo e não vai ter espinho, você não vai se machucar. A vinha também, você quer pegar lá um cacho de uva, não vai ter o espinho, você não vai machucar a tua mão. Agora já naquela casa que é comparado a quem não anda nos preceitos de Deus, aí sim vai machucar a sua mão. Aliás, você vai perder de desfrutar o que o Senhor tem do pão e do melhor para você. Então, todo aquele que escuta estas minhas palavras é VIP, só para quem escuta e coloca em prática. A Bíblia diz lá em Salmos, o rei Davi, o rei de Israel, sabe o que ele diz? Senhor, tampa os seus ouvidos como uma serpente pelos seus encantamentos, pela sua palavra. Então, pessoas malignas tampam os ouvidos sobre isso aqui, sobre essa palavra edificante de salvação. Então, meus amigos, nós devemos fazer de tudo para colocar em prática essas palavras que estamos ouvindo. Tem um preço, tudo tem um preço nessa terra. Devemos pagar, pedir a misericórdia de Deus, pedir a força, pedir para que Ele fortifique a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, para que Ele venha nos ajudar, porque sozinho não conseguimos. Nada conseguimos. Aleluia, Jesus. E as pratica. Assemelha-o ao homem prudente que edificou a sua casa
sobre a rocha. Então aquele que escuta e coloca em prática é semelhante àquele que preparou a sua casa na rocha. Nossa, imagina uma rocha grande. Imagina para furar, para preparar uma casa, dá um trabalho, né? Mas também quando vir alguma coisa contra ela, sem chances. Então quem está falando aqui, Deus Filho Jesus Cristo. Deus que está sentado ao lado de Deus Pai, Todo-Poderoso, do céu e da terra. Não é Zé Mindinho, não é Furabolo, não é Dona Cuca, não é Seu Zé, não é Beltrano, não é Ciclano. É Jesus Cristo, que estava sentado, Isaías diz, desde a fundação do mundo, ao lado do trono de Deus, desde a fundação do mundo. E ele desceu da terra, trouxe a sabedoria para toda a alma vivente, para todo ser vivente que caminha na terra. Somos peregrinos nessa terra aqui, tanto o ímpio como o justo, tanto o perverso como o justo. Tudo passa. Você vê esses dias, esses anos, você estava com quantos anos? Agora você já está com quantos? Passa rápido. Mas foram tantas coisas, né? E Deus, e você está de pé, e Deus tem misericórdia de ti, tem cuidado de ti, para você ver que Ele te ama. E você é um pecador. Você vai pedindo perdão para Ele, vai ter misericórdia, vai te ajudando. Ainda mais se você estiver ouvindo essas palavras, colocar em prática. O Senhor só quer que nós obedecemos, que nós andamos nos estatutos de Deus, andamos nos seus preceitos, para que venhamos desfrutar do pão e do melhor, para que o diabo não venha nos enganar, porque ele é o pai da mentira. Porventura, não é, acho que é em 1 Coríntios que fala, porventura, Satanás transfigura de anjo de luz e faz prodígios. Tem pastor, tem missionário aí na internet que tem vezes que eu assisto, faz prodígio. A Bíblia diz, mas Senhor, eu curei, expulsei demônio, fiz prodígios. Jesus falou que no dia, em verdade vos digo, apartai de vós que eu não vos conheço. Imagine você, se ele está falando isso com os falsos profetas, que oravam, expulsavam demônio. Imagina se nós somos pecadores e nós tentamos levar a nossa vida na sorte, pedindo perdão, pecando perdão, levando na sorte. Peca e pede perdão, peca e pede perdão, peca e pede. Nós temos que fazer tudo para não pecar. Perfeito só foi Jesus. É lógico, se nós pecarmos, vamos ser cobrados. Deus haverá de fazer a justiça. O salário do pecado é a morte, não adianta. Então, aqui é comparado
aquele que escuta as palavras do Senhor Jesus, aquele que edifica sua casa na rocha, porque vai vir vendaval, terremoto, furacão, raios, chuva, rios, tsunamis. Configurando aqui, não está escrito, mas eu estou implementando, porque essa casa que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, que está edificada na rocha, não é brincadeira não, é para combater o mal mesmo, é para combater toda a desgraça, toda a maldição do inferno. E para quê? Você venha ser vitorioso, você e tua casa e tua família. Eu vou falar para você, não tem como você querer trapacear, querer construir outro tipo de casa. Não tem como. Não tem como. Deus está dizendo: porque, olha bem, e desceu a chuva, correram rios, e sopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quantos ventos você tem passado, hein? Quantas chuvas você tem passado, hein? E você foi combatido. Quantas? Muitas, né? Muitas. Então, meu amigo, Deus tem te dado misericórdia. Em certa parte você foi comparado a essa casa, mas a verdadeira simbologia para você ser uma casa na rocha é nos preceitos de Deus, é nos estatutos de Deus, nos mandamentos de Deus, é tendo discernimento contra o diabo, porque no dia do juízo que Jesus disse: vigie que eu vou vir que nem um ladrão. Em Apocalipse está escrito. Então, ele chega de surpresa. Ele vai julgar. Ele vai julgar. Ele diz: e darei ordens aos anjos. Aquela árvore que não dá fruto vai ser cortada. Aqueles ramos que não dá fruto vão ser cortados. Aquelas que dão fruto vão prevalecer. Pegai a mim. Então, meu amigo, não adianta prensar Deus na parede, que não dá graça. Se Deus forte e poderoso, não adianta, porque Ele quer do jeito dele, as coisas do jeito dele. Hoje nós vemos pessoas aí: eu sou dono do meu nariz, que não sei o que, eu faço o que eu quero. Deus deixa você fazer o que você quer com a sua vida, com a sua alma, né? Deus deixa. Mas nós vamos pagar o preço, então a gente tem que caminhar certo. O tempo de Deus é o melhor, o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus tem mais graça.
Se atropelarmos esse tempo, pagaremos um alto preço, não adianta. Se temos que contentar o que Deus preparou para nós, na sua hora, no seu momento. Então, não caiu aquela casa sobre a rocha edificada. Lindo, né? Que Deus preparou. Isso aqui é a tua espada. É a tua espada. Isso aqui é a tua espada. Se você não ler isso aqui, porque primeiro para você construir, para você ser um construtor, para você ser um construtor de uma bela casa, preparar ela, os alicerces, você tem que estudar certinho, você tem que ver, porque para combater ela do mal, ou ela vai ser combatida. Não adianta. Não adianta. Se Deus está falando é assim, é assim. Uma bela casa, porque você vai fazer a casa do jeito que o Criador está pedindo, na rocha, porque vai vir a tempestade, porque vai vir com força para derrubar, vai vir para matar, vai vir para destruir, vai vir para levar para o inferno, vai vir para deixar na miséria, vai vir para dar doença. Mas Deus, sendo misericordioso, sendo bom, sendo pai, tratados que nem filhos. Não, filho, aqui ó, toma aqui o alicerce, edifica ela. Porque a tempestade vai passar vergonha. Porque a chuva vai passar vergonha. Porque os ventos vão passar vergonha. Porque os raios vão passar vergonha. Furacão vai passar vergonha. Tsunami vai passar vergonha. Agora, invertendo, modo figurativo, querendo dizer o que Jesus está falando, porque a desgraça vai passar vergonha, a maldição vai passar vergonha, o pecado vai passar vergonha, os seus vícios vai passar vergonha, a doença vai passar vergonha, a inveja vai passar vergonha, a miséria vai passar vergonha. Então é lindo que Ele preparou para nós. Com a palavra de Deus, edificado na rocha, somos invencíveis. Invencíveis. Então a gente tem que ser forte, preparado. Aqui diz que temos que ser fortes como uma rocha preparada, uma rocha
preparados contra o mal. Preparados contra o mal, porque o mal vai vir, lá é fogo e enxofre. Lá é fogo e enxofre. Então sejamos como a rocha. Sejamos como a rocha, porque o diabo vai passar vergonha. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Bendito seja o teu nome. E aqui, continuando, e aquele que ouve estas minhas palavras e não se cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, meus amigos, continuando, e desceu a chuva e correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Levando para o modo figurativo, que Jesus está querendo dizer aqui, foi grande a sua queda, foi grande a sua desgraça, foi grande a sua maldição, foi grande a sua derrota. Então ele já está avisando. Ele já está avisando para dizer que depois ele não é ruim, ele preparou, né? Que ele nos avisou, porque vai vir ventos fortes, vai vir vendavais, rios, chuvas, vai vir. Então, meus amigos, agimos segundo a palavra de Deus, colocaremos em prática para que sejamos como a casa sobre as rochas, para que venha cair por terra todo o mal, toda a maldição do inferno, porque Deus vai dar a vitória, Deus vai derrubar por terra todo o mal, toda a maldição. Aleluia, seja o nome de Jesus Cristo. Peça a Ele que te deixe uma casa fortificada na rocha, porque aqui, quem não viu um lugar bom para fazer uma área sólida, sofreu danos, porque era, aqui uma casa sobre a areia. Ela não aguenta, ela sofre os danos. Uma casa imperfeita, ela vai sofrer os danos, ela não vai permanecer, ela vai cair por terra. A gente vê aí hoje nos jornais, quando vem aqueles ventos, quando vem aqueles vendavais, a gente vê pessoas nos escombros, mortas, É triste. Então, para você ver que não é brincadeira, ele já está avisando. Então, aquela pessoa que está comparada a uma casa, que está alicerçada na areia, vai vir o vendaval.
vai vir para combater ela, simbolizando o vendaval que vem combater o pecado, vai vencer ela e vai ser grande a sua destruição. Então, meus amigos, sejamos inteligentes. Jesus disse: sejamos prudentes, igual a serpentes. Sejamos sóbrios como as pombas. Então, meus amigos, Jesus quer dizer contra o mal, contra a maldição, para que nós venhamos triunfar. Para você ver que desceu, recorreram rios e sopraram ventos e combater aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Então vai ser grande a queda, vai ser grande a queda dela, vai ser grande mesmo. Então, meu amigo, sejamos inteligentes, porque Deus vai nos dar inteligência, e sejamos como uma casa. Sejamos como uma casa construída sobre a rocha, fortificada, bonitinha, com cimento, com as ferragens, o seu teto fortificado, com as suas telhas. Você vê aí altos prédios construídos, grandes casas, mas quando vem um terremoto, vai tudo pro chão. Infelizmente. A pessoa e um prédio não é rápido de construir, não. É demorado. Mas se ele não foi construído do jeito certo, perdeu o seu tempo, foi destruído e foi por perdição, para grande derrota. Então, devemos andar em santidade para que venhamos ser uma casa alicerçada na rocha. Jesus Cristo comparado a uma casa, alicerçada na rocha, para você ver. Perseguições, tribulações ele passou, assim como ele diz: assim como eu fui perseguido, vós serão perseguidos também. Mas foi a casa na rocha. Foi a casa na rocha que é a coluna dos céus, Mais que coluna dos céus. Filho unigênito de Deus. Para você ver, foi atentado no deserto, foi perseguido, foi caluniado, foi blasfemado. Ele se entregou naquela cruz. E disse: porventura, Pai, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Era a vontade de Deus, ele na cruz foi a casa na rocha. A casa na rocha, sentado do lado de Deus Pai. Esse foi o vendaval. Esse foi as chuvas. Rios. Aumentando aqui, tsunamis, furacões, terremotos espirituais,
assentada ao lado de Deus Pai, administrador do planeta. Sabe o que ele diz na Bíblia? Sabe o que ele diz? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele desceu na terra e ensinou como é que se faz para depois você chegar ao Pai. Você vê, é dado toda a autoridade do céu e da terra para Ele. Que lindo, meus amigos, que lindo. Agora, outra simbologia aqui. Jó. Olha o tanto de coisa que Jó passou. Perdeu tudo, né? Perdeu tudo, tudo. Para você ver. Mas não desistiu da palavra de Deus, dos estatutos, do mandamento, nem ele, nem Jesus. E Deus restituiu Jesus e restituiu Jó. Porque foram casas edificadas na rocha. Veio vendaval, veio chuva, furacões e não caiu. A desgraça passou vergonha, a maldição passou vergonha. E na sua vida, se você andar nos estatutos de Deus, não soltar da mão de Deus, você vai ser comparado igual a essa casa, na rocha. E a maldição, a desgraça vai passar vergonha. Para todo mundo chega desgraça. Para todo mundo chega maldição. Nós vivemos uma guerra. Jesus disse: o fogo não se apagará. Significa que o fogo não se apagará. É que a guerra não vai cessar. Só cessará no dia do juízo final. Aonde a sua vida vai? Se tu prevaleceu como a casa na rocha contra o diabo, porque se você não está em guerra com o diabo, ele está em guerra com você, contra a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amigo, o Senhor, olha a rocha do Senhor. Olha a casa do Senhor, na rocha. Olha a casa dos verdadeiros crentes. Olha a casa dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros homens de Deus, onde que é? Na rocha. Não queira mudar para aquela casa que está edificada na areia. Não queira. Não queira mudar. Porque essa casa que está na areia é do diabo. Ele é mentiroso, ele imita a Deus. Porventura, o diabo se transferiu até de anjo de luz, então ele está imitando. Ele só não conseguiu imitar o alicerce, né? Porque o alicerce é de Deus. Então, meus amigos, olha que palavra poderosa. Se você não colocar em prática, você vai pagar o alto preço. Porque o Senhor Jesus, se você sair do pecado, largar a vida pecaminosa, Ele te prepara uma casa na rocha edificada contra os vendavais, os ventos fortes, chuva fortes.
Aí você vê, né? Aí você vê. Para que venhamos suportar os ventos. Você quer ver, ó, quando Jesus estava pregando, o peso dessa palavra? Você quer ver só? O poder da palavra, presta atenção. E aconteceu, continuação, tá? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Todo mundo se maravilhava, todo mundo ficava feliz, porque o povo estava passando por vendaval, porque o povo estava passando por chuvas, estavam, precisando de uma casa na rocha, que estava correndo perigo, sabia que havia ali uma chuva forte, um vento forte, um tsunami forte, um terremoto forte. E Jesus chegou para libertá-los, toda alma vivente, todo ser vivente, toda alma, libertar os cativos. Então, meu amigo e minha amiga, para você ver que Jesus é bom, Jesus é bom, Deus é bom, Ele quer fazer o mal passar vergonha. Sejamos inteligentes, sábios, pedimos sabedoria para Ele, nos leve a esta casa. O alicerce dessa casa, os mandamentos que Ele pede. Aquele que escuta as minhas palavras, aquele que obedece, só o alicerce, já é a rocha. A rocha já é os mandamentos. Agora o alicerce já entra a oração, os ferros, os ferros, os ferros, louvores, cimento, jejum, tijolos, santidade, telhado, laje, temor. Salomão diz, porque o princípio de tudo é o temor. É o princípio da sabedoria. Então nós temos que ter temor a Deus, temer a Deus. Ter medo de Deus é o temor, em primeiro lugar. Fazer de tudo que sejamos uma casa na rocha edificada, porque quando viu o pecado te oferecendo coisas mentirosas, coisas que quer te comprar,
vai cair por terra, vai passar vergonha. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A luta é grande, meus irmãos. A luta é grande. Deus irá de te honrar, você, a tua família, a tua casa. Deus irá de te dar forças. Deus irá de te honrar. Deus irá com você até o fim, porque vai prevalecer a casa na rocha, mas a casa na areia não vai prevalecer. Você já deve ter visto nos jornais pessoas morrendo nos escombros, aterradas, tanto de pessoas, bombeiros, aquele trabalho todo para tirar os escombros, para tirar tudo ali, aterradas, simbolizando aquela casa, aquela pessoa que está no pecado, que não quer sair, que está aceitando que o salário do pecado é a morte. Mas aquela pessoa que está na rocha, que resiste ao diabo, que a Bíblia diz, resiste ao diabo e o diabo fugirá de vós. Ele vai ser dissipado, exterminado dos seus caminhos. A Bíblia diz, cuide-te para que ninguém tome a tua coroa. O que é a coroa? A herança que Deus preparou para ti. Se tu sair do pecado, há uma coroa na terra que Ele vai te dar e uma coroa no céu. São duas. Cuida-te da tua coroa para que ninguém tome. Porque assim, nessa casa tem muita herança, hein? Tem muita herança, tem justiça. Tem justiça nessa casa, hein? Tem herança, tem promessas. Agora na casa edificada na areia, infelizmente, um pássaro, uma mentira, vai ser derrubado e vai passar vergonha. Então, meus amigos, sejamos uma casa aprovada por Deus, para que não venhamos na queda. Porque na queda corremos risco, né? Se estivermos no pecado. Então andamos no temor de Deus, na santidade. Porque sejamos vitoriosos, fortificados. Você vê muita gente, muitas pessoas aí comparada à casa, na areia. Vivendo uma vida desgraçada, uma vida maldita. Vivendo num brilho mentiroso. Vai ser feia a queda,
infelizmente, vai ser feio. Então sejamos a casa na rocha, porque o fim virá. E se estivermos na casa fortificada na rocha, alicerçada, sendo um bom construtor antes de construir ela, nada irá destruir, nada irá abalar. Você vai dormir à vontade, na paz. Em Provérbios diz: filho meu, ouva, tenha o temor, ata os mandamentos no teu pescoço, não esqueças, ata no seu coração perpetuamente. Perpetuamente. Será que é perpetuamente? Para sempre. Não acaba mais, para sempre. Jesus também disse: sede fiéis até a morte. Aleluia, Jesus. Grande é Ele, esse Deus misericordioso, forte. Então, sejamos uma casa na rocha. Porque no dia do juízo final, os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos vão ser arrebatados em glória para morar a eternidade nas mansões celestiais. Vão ser ressuscitados, assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados dessa pessoa, Pai. Dê a ela sabedoria. Faça ela um bom construtor, Senhor, para que ela venha preparar a sua casa, que é a sua vida, numa rocha alicerçada, que ela vai se deparar contra os vendavais, Pai, contra aqueles ventos, Pai, impetuosos, e vão passar vergonha, e ela vai vencer. Que ela não venha ser aquela casa edificada na areia, para que não venha perder do bom e do melhor e correr o risco de vida. Ó Senhor, abençoa ela, Pai, e a sua família, Senhor Jesus Cristo, que ela venha desfrutar do bom e do melhor, Senhor, desta terra e espiritualmente, meu Pai, em nome de Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida. Cura ela, Pai. Se ela comer alguma coisa que tem veneno, Pai, se deram para ela alguma coisa que tem veneno, Pai, faz ela vomitar agora no nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, perturbe-a, Pai, perturbe-a, a que saia do pecado, Pai, para que não vaia aí para choro e torturas e ranger de dentes naquele inferno. Livre-a, Pai, livre a ela e tua casa em nome de Jesus. Ó Santo de Israel, Deus forte, Deus poderoso, bendito seja o teu nome, Pai. Manifesta na vida dessa pessoa, manifesta, Pai. Dê sabedoria a ela, meu Deus, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, por tudo, Pai, que tens feito, pela essa palavra que tu desceu na terra em carne e osso e deixou para os seus filhos amados, para que venha ter a salvação e a vida eterna, meu Deus. Sem essa palavra, o que seremos de nós, Pai, contra os vendavais? Se pedimos, Pai, que nos dê sabedoria para construir a casa, Senhor, para construir a casa, meu Pai, na rocha, contra os vendavais do inferno, contra as desgraças, contra os principados e potestades. Ó Senhor,
Dê sabedoria a essa pessoa. Nos dê sabedoria, Pai. Nos fortifica, meu Pai. Pai, grande peleja, Pai, porque o Senhor que pelejará por vós. Oh, aleluia, Pai. Graças eu te dou. Nós agradecemos, Pai, pela nossa respiração, pela nossa saúde, Pai, pela vida que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Senhor. Escreve o nome dessa pessoa no da vida, Pai. Que haja bonança na casa dessa pessoa, Pai. Que haja tudo de bom na casa dessa pessoa. Que o Senhor venha falar com ela. Purifica a alma dela e mostra, Pai, que é a Ti que está passando por lá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glorifica forte, meu amigo. Glorifica forte esse nome desse Deus poderoso, esse nome desse Deus vivo que ressuscitou, esse Jesus forte e poderoso, porque esse Deus vai nos dar a vitória e vamos vencer e ter do pão e do melhor. Meus amigos, estamos com a igreja aqui na cidade de Fernandópolis, interior de São Paulo. Você que é daí do país de Portugal, você que é daqui de algum estado do Brasil, né, de Tocantins ou do Rio de Janeiro ou do Mato Grosso, está com alguém enfermo aí que tem câncer, está na cadeira de roda, está enfermo, coxo, venha nos fazer uma visita aqui em Fernandópolis, interior de São Paulo, no bairro Paraíso, Rua das Violetas, número 720. Os cultos são de quarta, de sexta e de domingo, das 10 horas e das 3 horas. Amém? Então, amigo, nos faça essa visita. Venha nos conhecer, venha conhecer a nossa casa de Deus, humilde, que Deus tem nos preparado. O rei Davi, ele se alegrava, vamos à casa de Deus, né? Também Salomão disse, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Amém? Então, meu amigo, se você quer ser um dizimista dessa obra missionária, quer ser um ofertante, se você, Deus ele pede os 10%, se você quer dizimar, dê de coração, dá de coração na obra de Deus, dê, se não for de coração, não dê nada. Agora, se você quer ofertar, quer dizimar, fale comigo no WhatsApp, é 17 988 066 882. Estarei enviando a conta para você. Então, Deus, Jesus disse, dai o que é de Deus e dai o que é de César. Ana orou 25 anos. E Penina ficava tirando onda dela, que ela já tinha filho, e a madre de Ana estava cerrada. Quando Ana ofertou, Deus ouviu a sua preces e abriu a madre, né? Você vê a força que tem o voto, a força imensa e poderosa. É sagrado o dízimo. Tem gente que até morre por causa do dízimo. Vê aí na Bíblia aí, Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles estavam, né, na igreja, né? E eles tinham vendido uma casa lá e não deu, que era de Deus, 10%. Eles veio entrar em óbito porque não deu o dízimo. Então, tá na Bíblia, você pode conferir aí. Mas se você for dar 10 de coração, se não for 10 de coração, nem dê, meu amigo e minha amiga. Porque tem uma força imensa o dízimo, a oferta. Deus ele pede os 10%.
Se você acredita nessa obra missionária, oferte de coração. Fala, eu acredito, mudou a minha vida. Essa obra mudou a minha vida. Essa obra tem me fortificado, tem abrido meus caminhos, tem derrubado todo o mal, toda a maldição da minha vida. Eu vou voltar. Às vezes, você diz, eu gastava na cachaça, eu gastava em festa, agora eu vou gastar no Senhor, Criador da minha alma, nesta obra missionária, que eu acredito que todo o mal vai continuar caindo por terra. O Senhor vai me dar força e misericórdia de mim. Se for de coração, dizime, meu amigo. Se não for, não dê nada. Amém? Fique com Jesus. O Senhor já tem te abençoado, está protegido. Que Deus te dê força nos seus caminhos, inteligência. Amém? Fique com Jesus. Glória a Deus.